Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora analisando a parte que trata da responsabilidade do fornecedor na prestação de serviços aqui relativas nessa relação de consumo. Então temos aqui o artigo 14. Primeiramente passamos a leitura desse artigo e em seguida os comentários. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 1. O modo de seu fornecimento. 2. O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. 3. A época em que foi fornecido. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 1. Que tendo prestado o serviço, o defeito não existe. 2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Então, tratamos aqui no artigo 14 da responsabilidade do fornecedor em relação à prestação de serviços. Então, dentro da relação de consumo, nós temos sempre um fornecedor, aquele que vai vender o produto, aquele que vai levar o produto ao mercado, e o consumidor, aquele que vai adquirir, vai usar aquele produto como destinatário final. Temos também o serviço. O fornecedor pode fornecer o serviço e o consumidor irá usufruir desse serviço prestado. Então está dizendo aqui que o fornecedor ele vai responder independentemente da existência de culpa. O que isso quer dizer? Que não vai precisar comprovar o dolo, não vai precisar de comprovar a má vontade, não vai precisar comprovar que houve negligência, ou que houve imperícia, ou que houve alguma culpa, basicamente vinda do fornecedor. Não há necessidade de prova para responsabilizar esse fornecedor diante de um dano que for causado ao consumidor. Como isso funciona? Basta provar o dano e que houve a relação de consumo. Não existindo aí a necessidade de provar, por exemplo, eu contratei uma empresa para realizar o transporte de mudança da minha casa, dos móveis da minha casa. E essa empresa acabou, durante esse transporte, derrubando todos os produtos. O que era da minha casa foi destruído, durante o transporte. Não vai ser necessário provar que o caminhoneiro, que quem transportava, quis fazer aquilo, ou seja, teve a vontade de fazer aquilo, de destruir seus móveis da sua casa. Não há necessidade de provar que houve essa culpa, Basta comprovar que houve o dano, ou seja, seus móveis foram destruídos em decorrência dessa relação de consumo, porque você contratou a empresa para que ela prestasse esse serviço e ela não prestou o serviço adequadamente porque causou dano, então ela vai responder, ela tem que te dar indenização ou reparar o seu dano. Então, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, ou seja, o fornecedor de serviços ele não vai necessariamente precisar provar que exista essa vontade de causar o dano, E ele responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos a essa prestação de serviço, e também ele vai responder por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Então, sempre quando o fornecedor de serviços ele não fornecer o serviço adequadamente, ele não fornecer tudo aquilo que for necessário e que acabar causando dano ao consumidor, ele irá ser responsabilizado, ele irá ter que pagar a indenização, ele irá ter que responder em juízo aí por esses danos causados. Isso é a proteção que cabe ao consumidor aqui no próprio código, porque se fosse ter que provar sempre a vontade da empresa de causar um dano ou não àquele consumidor, isso iria ser algo complicado, porque é muito subjetivo, não teria como você comprovar e o consumidor ele não tem as técnicas suficientes para fazer prova em relação a isso, Parágrafo 1º diz o seguinte: o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes. Então aqui temos o conceito de serviço defeituoso,
ou seja, ele não fornece a segurança que o consumidor esperava, ou seja, defeituoso é aquilo que não se espera que irá aí, basicamente fornecer algo em relação àquele serviço, né? Ou seja, o defeito está justamente em algo inesperado, algo que não se espera. Por exemplo, o que se espera de uma relação de uma empresa de transporte em relação à minha entrega é justamente que aquilo seja entregue nas mesmas condições com que eu enviei, né? Então se espera que o produto seja entregue basicamente da forma como eu enviei. Porém, se ocorrer um dano ao longo do transporte, isso será o defeito que nós verificamos aqui no artigo, né? E aí tem que se verificar essas circunstâncias relevantes, como é o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. Tudo isso tem que ser levado em consideração para verificar se aquele serviço é prestado de forma defeituosa ou não. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, ou seja, se basicamente aí, o serviço for modificado, tendo em vista que se adotou novas técnicas, isso não será considerado defeituoso, mesmo que você tenha se servido de técnicas ultrapassadas, basicamente. Porém, tem que ser verificado que esse serviço não será considerado defeituoso. O defeito ele advém basicamente de um dano causado ao consumidor em relação a esse defeito, do que não se espera em relação àquela prestação de serviço, né? O parágrafo 3º diz o seguinte: o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar. Aqui está dizendo as excludentes, né? Quando é que o fornecedor ele não será responsabilizado? Não será responsabilizado quando ele provar que, tendo prestado serviço, o defeito inexiste. Ou seja, ele prestou o serviço e não verificou que existia defeito nesse serviço propriamente, que o defeito pode ter sido posterior à prestação do serviço. Ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, né? Ou seja, quando aquele próprio consumidor ele causar o dano em relação a si mesmo, e isso não será considerado como culpa, não estará dentro dessa relação de que o fornecedor terá que reparar os danos, porque é culpa exclusiva do consumidor. Temos o parágrafo 4º, que é muito importante, né? Trata sobre a responsabilidade dos profissionais liberais. O que são profissionais liberais? São advogados, médicos, enfermeiros, engenheiros, são esses profissionais que lidam com atividades propriamente individuais em geral, né, que não estão ligadas a uma empresa, que eles prestam individualmente esse serviço e são considerados profissionais liberais por terem essa certa liberdade no seu ofício, né? E esses profissionais liberais, eles devem ser também responsabilizados quando eles causarem danos, porém, neles sim deve ser verificada a culpa, né? Enquanto que no fornecedor de serviços, verificamos no caput do artigo 14, ele não precisa, não é necessário provar que exista a culpa, né? Ou seja, que houve a vontade daquele fornecedor de causar o dano ao consumidor. No artigo 14, parágrafo 4º, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais tem que se verificar a culpa, ou seja, tem que se verificar que houve aquela vontade de causar o dano. Por exemplo, o médico que faz uma cirurgia e que ele estava realizando uma cirurgia de determinada forma que causou aí um dano àquela pessoa. E tem que ser comprovado que houve uma má-fé, que houve uma vontade de causar o dano àquela pessoa. Por exemplo, o caso aí do médico que esquece um instrumento dentro da barriga do paciente. Aí tem que ser verificado se houve basicamente aí a culpa, né? Se houve a vontade de causar o dano naquele paciente, ou se mesmo foi por negligência, imperícia, etc. Né? Então deve ser verificado essa culpa para que haja responsabilidade, porque os profissionais liberais eles atuam com uma forma de atividade meio, ou seja, eles prometem cumprir todas as diligências possíveis para realizar aquela demanda e não necessariamente um fim concreto. Por exemplo, o advogado ele fala que irá lidar com a causa
de todos os meios possíveis para que ela tenha um bom andamento. Ele não pode prometer o resultado sendo assim, ele não pode dizer que vai ganhar aquela causa, ele pode dizer que vai atuar da melhor forma possível. Então, para ser responsabilizado aí pessoalmente, esse profissional liberal tem que ser analisado o caso concreto, tem que ser verificada e apurada aí toda a sua responsabilidade. Então, esse é o artigo 14, um artigo muito importante do Código de Defesa do Consumidor.